Bom dia, meu nome é Alice e o meu grupo é composto por mim, pela Flávia, pela Isadora, pela Laura e pela Natália. A gente é do segundo ano A e a gente vai falar sobre o SARS-CoV-1, o SARS-CoV-2 e a hepatite C. Para começar, o que são vírus? Os vírus eles são organismos que não possuem célula, eles são acelulares, e eles são seres muito simples e pequenos, e eles são formados basicamente por uma cápsula proteica envolvendo material genético, e que dependendo do tipo de vírus, ela pode ser de DNA ou de RNA. E esses vírus, fora da célula que eles vão hospedar, eles não possuem atividade, eles não apresentam metabolismo. Ele só possui essa atividade mesmo quando ele parasita outra célula. Por isso que eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. E assim eles não são considerados seres vivos. Falando agora da estrutura básica dos vírus, a gente começa pelo capsídeo, que é a estrutura viral externa e que ela é comum a todos os vírus. Ela é um envoltório feito de proteínas e ela tem a função de proteger e envolver o material genético. E cada subunidade de proteína que compõe esse envoltório é chamada de capisômero, que constitui aí a maior parte da massa do vírus, protege o ácido nucleico e também é responsável por reconhecer as células hospedeiras e também dar forma ao vírus. A gente tem também o envelope, que ele é formado por lipídios, carboidratos e também proteínas, e eles estão presentes apenas em alguns vírus. Em grande parte desses envelopes, eles apresentam as espículas, que são estruturas de proteína e de carboidrato, que são bem importantes para o reconhecimento das células hospedeiras. Bom, então a gente tem 3 morfologias para os vírus. Tem os não envelopados, quando a gente considera aí que a sua estrutura mais externa é o capsídeo, né? Onde o capsômero ele pode ser formado aí por várias ou por uma proteínas, né? Onde essas proteínas elas vão ter certas características porque elas vão ser responsáveis aí pela afinidade com o seu hospedeiro, né? A gente tem os envelopados, né? Quando a gente tem uma estrutura mais externa, onde a estrutura mais externa é o envelope, né? Aí esses vírus vão ter o material genético, o capsídeo, o envelope, né? Porque eles são envelopados, e eles vão ter as espículas. E além desses vírus envelopados e não envelopados, a gente tem vírus que são mais complexos na sua estrutura, né? Os bacteriófagos, que são vírus que infectam as bactérias. Eles têm estruturas que são adicionais, que ficam presas ao capsídeo. Tem a bainha, né, que é o corpo do vírus, a placa basal e as fibras de cauda. Agora, a replicação em células eucarióticas, a gente tem ela em 5 etapas. Começando na adsorção, que é o reconhecimento entre o hospedeiro e o vírus, reconhecimento dos receptores de membrana. Depois vamos para a penetração, onde o capsídeo ele entra na célula hospedeira, né, ou por endocitose, onde tem aí receptores de membrana que formam uma vesícula e que permite a entrada, ou fusão. Quando os vírus envelopados, eles possuem a sua estrutura semelhante da membrana, né? E aí elas se fundem e aí o vírus consegue entrar. Depois, a seguir, vem o desnudamento, que é quando o capsídeo já entrou e aí ele precisa quebrar essa estrutura, né, proteica para o DNA ser liberado e para ele promover o processo de produção de novos vírus. E aí, nessa fase, existem enzimas da própria célula que vão quebrar essas estruturas. Aí, após o desnudamento, a gente vai ter 2 sínteses, que são a síntese precoce, que é a replicação do material genético e que acontece no núcleo, e a síntese tardia, que acontece no citoplasma, e é quando vai acontecer a síntese das proteínas que vão compor o capsídeo dos vírus. Depois dessa biossíntese aí, a gente tem a maturação, que vai acontecer no núcleo, e as proteínas que estão no citoplasma, elas vão ir para o núcleo, porque é lá onde acontece, para acontecer uma organização dos vírus, né, essas partículas virais infectantes. E por fim vai acontecer a liberação, que pode acontecer tanto por lise, né, pelo rompimento da membrana plasmática,
ou por brotamento, né, que vai acontecer para os vírus envelopados, formando... Bom, esse processo infeccioso, ele pode ser lítico, né, ou lisogênico, dependendo da atividade do vírus. O ciclo lítico, ele é quando o vírus entra controlando a célula e quando ele impede que essa célula produza seu metabolismo funcional. Essa célula que o vírus infecta, ela vai fazer tudo em função do vírus. E no ciclo lisogênico, o vírus vai entrar na célula hospedeira, mas ele não vai ter essa atividade de produção imediata. Ele vai se inserir no material genético dessa célula e ele vai se replicar junto com ela, ficando ali quieto, em inatividade. Em algum momento, por algum motivo, circunstância, esse material ele pode ser retirado do material bacteriano. E aí ele vai entrar no ciclo lítico para produzir cópias virais. Bom, agora falando do nosso vírus, SARS-CoV-1. A síndrome respiratória aguda grave, que é mundialmente conhecida como SARS, que é uma abreviação da sigla em inglês, ela é uma doença respiratória causada por um coronavírus denominado SARS-CoV-1. Ela é muito grave, mais grave que as outras infecções por coronavírus, e ela é uma doença respiratória aguda, muito contagiosa e que muitas vezes pode ser fatal. E ela se caracteriza por um quadro de pneumonia grave. Falando um pouquinho do histórico desse vírus, ele começou no município de Foshan, na província de Guangdong, na China, em novembro de 2002. E lá ocorreram um total de 1.454 casos que foram confirmados, onde tiveram 55 óbitos. Nos quais, aí, desses casos, os profissionais de saúde ficaram responsáveis por 24% dos casos. Mas, diante dessa situação, a OMS emitiu aí um alerta global sobre esses casos, né, dessa pneumonia atípica, para poder ser controlado. Oi, meu nome é Laura Minassi e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a classificação do SARS-CoV-1. O SARS-CoV-1 ele é um vírus da ordem Nidovirales, da família Coronaviridae e do gênero Beta-coronavírus. A espécie dele é SARS-CoV-1. Pode passar. SARS-CoV-1 é, na verdade, a sigla do nome científico. O nome científico completo em inglês é Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 1, ou, em português, Síndrome Respiratória Aguda Grave do Coronavírus 1. O tipo de vírus que o SARS-CoV-1 é do tipo RNA simples fita positivo. Pode passar. Em relação aos sintomas que ele provoca quando ele causa a sua doença, envolvem a dor muscular, a dor de cabeça, uma febre de no mínimo 38 graus Celsius, uma tosse seca, falta de ar, pneumonia, diminuição do número de linfócitos, calafrios, diarreia e coriza, que é o nariz escorrendo. Pode passar. As complicações que envolvem a parte do SARS-CoV-1 é em relação à dificuldade respiratória grave que ele causa, podendo levar a pessoa à intubação, de forma que ela precisa de ventilação mecânica para conseguir respirar. Pode passar. Em relação à taxa ou coeficiente de letalidade, a gente sabe que é a proporção entre o número de mortos pela doença, e o total de doentes. Então, se a gente sabe que cerca de 8.000 pessoas foram acometidas pelo SARS-CoV-1, pela doença que ele causa, e 800 indivíduos morreram pela mesma, então 10% é o índice de letalidade. A parte da transmissão ocorre por meio de pessoa para pessoa, por meio da inalação de partículas ou gotículas respiratórias infectantes ou contato direto com superfícies ou objetos contaminados. Pode passar. Ok, em relação à parte dos vetores ou reservatórios, o que a gente sabe é o seguinte, que o reservatório específico do hospedeiro animal ele é desconhecido, mas a gente imagina que seja um mamífero, por causa da especificidade que os vírus possuem com seus hospedeiros. Por exemplo, um vírus que acomete plantas não acometaria um ser humano. Então a gente imagina que, por causa da especificidade, seja um mamífero. E um grande suspeito que nós possuímos é o morcego ferradura. Pode passar.
E agora, sobre tratamento, o que a gente sabe é o seguinte, que não há um tratamento específico para o SARS-CoV-1, mas há apenas um tratamento sintomático. E é interessante a gente reparar o seguinte, que em 2002, né, até que surgiram alguns protótipos de vacina, porém, quando a epidemia do SARS foi controlada, todos esses estudos de vacinas foram abandonados. Então, pode passar. Então, com isso, a gente chega na pergunta: como é que foi controlado? Se a gente não tinha parte do tratamento específico, né? E se a gente também não tinha parte da prevenção com vacinas, como é que eles controlaram? Bom, o controle ocorreu por meio da vigilância, do isolamento imediato das pessoas com essas partes contaminantes, né? Dos pacientes, dos doentes, e uma aplicação rígida de quarentena a todos os contatos e quarentenas comunitárias. Pode passar. E agora, em relação à prevenção, a gente sabe o seguinte, que da mesma forma que ocorre com o SARS-CoV-2, nós devemos evitar o contato com pessoas doentes, evitar aglomerações, usar máscara, lavar as mãos ou usar álcool em gel e evitar contato ou manipular animais silvestres naturalmente infectados na China e partes do sudeste da Ásia. Bom dia, sou a Isadora e eu vou falar um pouco sobre o SARS-CoV-2. Bom, a classificação do SARS-CoV-2 fica meio parecida com a SARS-CoV-1. A ordem, a família e o gênero também são o mesmo. Eles só se diferenciam na espécie, que esse é o SARS-CoV-2 e o outro é o SARS-CoV-1. Pode passar. O histórico dele e a origem. Bom, no início ele era identificado como uma pneumonia misteriosa que aparecia nos pacientes. Os médicos eles não tinham conhecimento de que vírus se tratava e por isso denominaram assim. Oficialmente, o primeiro caso ocorreu no início de dezembro e rapidamente várias pessoas se contaminaram. Mas estudos mais recentes apontam que o vírus tinha começado por volta do dia 17 de novembro. Logo que os casos começaram a aumentar, ocorreu um isolamento da cidade. O local que aconteceu isso foi a cidade de Wuhan, na capital da província de Hubei, na China. Os cientistas acreditam que tinha se originado de um mercado do local lá de animais e fruto do mar, por causa que esse mercado ele mantinha os animais vivos e abatia na hora. Então a higiene de lá não era lá aquelas coisas. Eles ficavam em dúvida depois, os cientistas, porque alguns infectados eles não tinham tido contato com esse local. Mas hoje em dia a gente sabe que o vírus passa de pessoa para pessoa, então possivelmente eles tinham se infectado por contato com outros infectados. Por ser uma cidade de grande circulação, se tornou uma pandemia global logo que começou. Pode passar. O nome científico na sua tradução é Síndrome Respiratória Aguda Grave do Coronavírus 2, SARS-CoV-2, e o tipo de vírus é o RNA simples positivo, parecido com o SARS-CoV-1. Pode passar. Quanto aos sintomas mais comuns, a gente tem a febre, tosse seca e fadiga. Outros sintomas que podem aparecer é a perda de paladar e olfato, congestão nasal, dor de garganta, dor de cabeça, dores musculares, diarreia, náusea, vômito, calafrios e tontura. E os mais graves que obrigam a pessoa a ir urgentemente para o hospital é a falta de ar, dor persistente ou pressão no peito e febre acima de 38 graus. Lembrando que o coronavírus ele também pode surgir de forma assintomática, ou seja, o paciente pode não desenvolver nenhum sintoma, mas mesmo assim ele pode contaminar outras pessoas. Pode passar. O Covid-19, também chamado, ele é um vírus bem imprevisível. Ele pode afetar pessoas velhas e com comorbidade de uma forma que gere mais complicações. Mas isso não impede de pessoas saudáveis ou atletas desenvolvam também outras complicações e até mesmo doentes mais graves nem têm muitos sintomas preocupantes. Algumas das complicações que a gente pode ter é a cardiopatia, distúrbio de coagulação, hemorragia e formação de coágulo arterial, síndrome de Guillain-Barré, sepse, choque e falência de múltiplos órgãos. Como é uma doença respiratória, o pulmão da pessoa que se infecta de coronavírus, ele pode ficar comprometido e gerar sequelas mesmo depois do paciente se recuperar. Pode passar. A gente pode, comparando com o SARS-CoV-1, a gente pode ver uma grande diferença no grau de letalidade, que dele é relativamente baixa, de 2,8%, enquanto do SARS-CoV-1 é de 10%. 90% dos indivíduos que se contaminarão com o Covid-19, eles apresentarão sintomas de uma gripe comum.
Pode passar. A forma de transmissão do Covid-19 é de pessoa para pessoa, de contato com gotículas respiratórias infectantes, ou mesmo quando a pessoa toca superfícies contaminadas e leva a mão para os olhos, a mucosa dos olhos, boca ou nariz. Pode passar. Ainda não se tem oficialmente um vetor ou um reservatório. Acredita que o coronavírus vem dos animais e passaram para os humanos. O principal suspeito disso é o morcego, principalmente por causa do mercado de animais de onde acredita que se originou. Logo no início, quando mapearam o genoma, eles descobriram que o genoma do coronavírus bate com 96% de semelhança ao que o morcego carrega. Só que para passar para o humano, ele precisa de um vetor de intermediário. Então, acredito, tem suspeitas, mas nada confirmado, que os pangolins, que são animais que eles podem ter uma venda comercial ilegal lá na China, sejam os principais causadores disso. Pode passar. Oi, meu nome é Flávia e eu vou falar sobre o tratamento do SARS-CoV-2. Bom, para os casos leves, não há um tratamento específico que seja considerado eficaz pela ciência, mas, felizmente, as pessoas elas se recuperam bem dentro de alguns dias, apenas com repouso, hidratação e remédios para aliviar sintomas. Já nos casos mais graves, há um cuidado a mais com terapia intensiva e respiradores. O uso de remédios como Ivermectina e hidroxicloroquina como tratamento para SARS-CoV-2, que é o COVID, não há eficácia comprovada. Então, não se automediquem e nem tomem medicamentos em excesso. O uso indevido de tais medicamentos pode levar a um problema com complicações à saúde. Aqui está uma manchete onde fala que a Ivermectina em excesso pode lesionar o fígado. Prevenção. Lavar sempre bem as mãos e usar álcool, usar sempre máscara ao sair de casa, não colocar a mão nos olhos, nariz e boca, e sempre que for tossir, usar o cotovelo. E quando for sair, evitar ficar perto de pessoas sem máscara. E vacinar-se. Histórico da doença, hepatite C. Bom, a hepatite C é uma inflamação do fígado causada pelo vírus da hepatite C, o HCV, que ele é transmitido principalmente por meio de compartilhamento de seringas e agulhas e cuidados pessoais. A infecção do HVC pode levar tanto a manifestações clínicas agudas quanto crônicas. Dessa forma, as pessoas infectadas por esse vírus podem não apresentar sintomas durante anos ou sintomas de progressão da doença, como olhos e peles amareladas, que indicam que o fígado está mais comprometido. A hepatite C, ela raramente cura-se sozinha, e por isso o tratamento com remédios é sempre recomendado. Não se sabe qual foi o primeiro caso, mas o vírus da hepatite C ele foi descoberto em 1989, graças à técnica da biologia molecular. Como esse vírus ele nunca foi observado ao microscópio eletrônico, o conhecimento da sua existência ela baseia-se na clonagem do seu material genético. Antes da descoberta do vírus da hepatite C, falava-se de um tipo de hepatite infecciosa, designada por hepatite não A e não B. Os indivíduos com essa doença tinham evidências clínicas ou laboratorial de hepatite sem evidência de infecção pelo vírus da hepatite A ou B. Na África e na Ásia se encontra um maior índice de hepatite C, que é o Egito com 22%, o Paquistão com 4,8% e a China com 3,2%. O vírus da hepatite C, que é o HCV, ele pertence a um gênero Hepacivírus, da família Flaviviridae. Ele é um RNA de vírus de fita simples e a polaridade dele é positiva.
Oi, meu nome é Natália, eu vou falar sobre os sintomas da hepatite C. Quando apresentados, falando em números de 25 a 30% que apresentam sintomas, a queixa é sempre a mesma: de febre, falta de concentração, perda de apetite e intolerância ao álcool, os sintomas leves. Os mais graves são o sangramento no esôfago ou no estômago, a fadiga, a náusea e vômitos e dor abdominal. Pode passar. Complicações. Por ser uma doença que afeta principalmente o fígado, exclusivamente, na verdade, o fígado, pode acontecer de contrair câncer de fígado, cirrose, doenças no sangue, mas também pode acontecer de ter doenças extrahepáticas, que é doenças renais, problemas de pele, diabetes tipo 2, problemas nos olhos, condições autoimunes e doenças cutâneas. O grau de letalidade dela é baixa, porque 95% das pessoas que procuram ajuda são curadas com o tratamento correto, e de 2014 a 2018 teve uma queda de 25% nas mortes. Quanto às formas de transmissão, as comuns são agulhas contaminadas, sangue contaminado, mesmo que em pouca quantidade, e as incomuns são na gravidez, de mãe para filho, e por via sexual. Reservatório. O homem é o único reservatório com relevância epidemiológica, e o chimpanzé é usado experimentalmente para conhecimento da doença. O tratamento é feito com medicamentos antivirais, reduzindo a capacidade do vírus de se replicar. É usado alguns remédios, 8 a 12 semanas, dependendo quanto tempo ficou o vírus no organismo. Um deles é o ledipasvir, sofosbuvir, que é usado por 12 semanas, e o clecasprevir, pibrestavir, por 8 semanas. Se houver cirrose, tem que ser usado por 12. A prevenção, não existe vacina, então tem que tomar cuidado com o compartilhamento de objetos pessoais, cuidar de machucados, cobri-los, né, desinfetá-los e cobri-los, usar preservativo para não haver a contaminação por via sexual, e evitar se cortar e pegar em lugares sujos ou em pouco sangue, assim, acontecer de evitar mesmo. Essas são referências bibliográficas que a gente usou para fazer o trabalho. E é isso, obrigada pela atenção.